Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Mitre Realty para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.mitrerealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração de Mitre e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o CEO Fabrício Mitre, o vice-presidente Rodrigo Cagalli e a diretora de Relações com Investidores, Thais Alonso. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Olá, bom dia. Obrigado a todos por participar dessa conferência. A gente vai fazer uma breve apresentação e depois uma sessão de Q&A. Bom, primeiro, acho que os resultados desse primeiro TRI foram bastante positivos, né? Eu acho que confirma a trajetória de retomada de rentabilidade da companhia. A gente viu os lançamentos crescerem 35% em relação ao ano passado, uma venda líquida acima de 325 milhões, também foi recorde para o primeiro TRI, também com 31% de aumento em relação ao ano passado, uma VSO de 14% e anualizada de 41%, então acho que isso dá bastante conforto, que os produtos estão sendo absorvidos pelo mercado numa velocidade bastante satisfatória para a companhia, a receita líquida de 240 milhões, e eu acho que um dos pontos aqui principais é a recuperação de margem, né? Pelo quinto trimestre seguido, a gente conversou na época, né, que acho que foi o terceiro trimestre de 2024, 2023, onde a gente explicou que a margem ela ia entrar numa trajetória significativa de recomposição. E eu acho que a companhia entregou isso, e hoje as margens nossas já estão nos níveis históricos da companhia, aí em 33,6% a margem de incorporação ajustada. Então, foi um ganho importante, que eu acho que é um ganho também que fica, né? A gente não deve ver essa margem diminuir, né? Ela deve se manter nesse patamar. O lucro líquido também aumentou bastante em relação ao primeiro TRI do ano passado. Em geral, o primeiro trimestre é o mais fraco mesmo de lucro líquido, e a gente apresentou aí 11 milhões de lucro líquido no trimestre. Bom, lançamentos que eu acho que foi um caso bastante interessante, que a gente lançou o House Mitre Station Brooklyn. É um projeto que tem unidades de 26 a 64 metros, com VGV de 200 milhões, de 290 milhões líquidos, e a gente aí alcançou quase 40% de venda no trimestre, deu um pouco mais de 100 milhões, e hoje o projeto já está metade vendido, né? Então, também é um produto não óbvio, é um produto de 26 a 64 metros, em frente à estação Brooklyn do metrô, e a gente teve uma performance aí bastante interessante. Então, acho que isso corrobora aqui a nossa tese, né, de sempre desenvolver empreendimentos únicos, que são as primeiras escolhas dos nossos clientes, e isso, dessa forma, a gente tenta sair um pouco da média e da conjuntura macroeconômica e apostar mais no micro e na diferenciação de produto.
Bom, na parte de vendas, como eu falei, tivemos uma VSO acima de 14% no trimestre e de 41% nos últimos 12 meses, então são aumentos importantes e que deixam a companhia bastante confortável com a absorção do seu estoque, né? É importante dizer que mesmo entregando um volume grande de unidades, a gente manteve aí um estoque pronto bastante baixo, que a gente vai chegar lá. Bom, aqui estão os projetos que estão sendo entregues em cada ano. Então, esse ano a gente tem aí 6 entregas ainda para fazer. Os empreendimentos em geral estão muito bem vendidos e também a carteira bastante saudável, mantendo aí aquele abaixo de 45% de LTV ao final dos contratos. Quer falar um pouquinho de estoque? Vamos lá, bom dia a todos, obrigado pela presença. Bom, estoque, eu acho que a gente vem conseguindo manter, né, apesar de vir num volume de entrega crescente e forte nos últimos trimestres, a gente vem mantendo o estoque principalmente pronto, num nível bastante baixo. Então a gente vem conseguindo, de fato, ter essa absorção, quando a gente vê aquele outro gráfico, né, do que a gente tem para entregar agora nesse ano, a gente também vê que tem pouco estocagem, a gente deve novamente terminar o ano aí com pouquíssimo estoque pronto. Então isso demonstra não só a qualidade, a força do time de vendas interno, né, mas a qualidade do nosso produto e o que é importante, né, que o estoque pronto, que é um estoque muitas vezes nocivo, com custos, a gente vem mantendo um patamar bastante baixo, aí na ordem de 2%. Bom, de entrega, a gente tem esse ano aqui ainda, né, para entregar, são 7 empreendimentos, 1,6 bi de VGV, mais ou menos 2.100 unidades a serem entregues ainda. Então tem um parque importante, as entregas começam agora já nesse segundo trimestre e basicamente estão concentradas no segundo e no terceiro trimestre as entregas. E essas entregas elas têm um volume de repasse de aproximadamente 500 milhões de reais. Então, esse volume de repasse, a gente vai chegar lá para falar um pouco na parte de caixa, mas é esse volume de repasse que vai contribuir para a geração de caixa do ano da MIT. Bom, aí falando um pouquinho de Land Bank, a gente vem mantendo relativamente estável, tá? Dentro daqueles 3 anos de horizonte de lançamento da companhia. Hoje, o nosso Land Bank está 65% na linha House, que é a nossa linha de médio, alto e alto. A gente tem, entre origem e raízes, 28% do Land Bank e no altíssimo padrão a gente tem 7% do nosso Land Bank atualmente. A gente não vê nenhum grande movimento de aquisição de Land Bank pela companhia fora repor o que a gente tem lançado todo ano. A gente acha que o nível de 3 anos é bastante razoável aqui para a nossa operação e a gente também mantém a responsabilidade de comprar terrenos bons por preços e condições vantajosas para a companhia. Bom, parte financeira, então passo de volta para o Rodrigo. A receita líquida do primeiro trimestre é em linha com a do primeiro trimestre do ano passado, né, 240 milhões, acaba sendo sempre um trimestre, enfim, por conta de janeiro, férias, né, evolução de obra acaba ficando um pouco prejudicada, mas a tendência, obviamente, a partir do segundo trimestre em diante, é ter um crescimento da receita. Resultado bruto do trimestre fechou aí em 63 milhões, também um ganho, né, quando a gente olha em relação ao primeiro trimestre de 24, eu acho que isso daí vem muito do que o Fabrício comentou no início da recuperação de margem, então a gente já vê de fato aí essa recuperação de margem contribuindo de maneira importante na geração de lucro bruto e, consequentemente, de lucro líquido. Margem bruta, né, que o Fabrício colocou, um importante crescimento, né, daquele segundo trimestre de 23, que foi o low da margem, a gente cresceu 10% praticamente aí de margem bruta, voltando aos nossos níveis históricos, com a margem ajustada aí de 33,6%. A tendência agora ao longo desse ano, como o Fabrício colocou, é de fato uma estabilização e não retroceder a margem.
A margem ajustada, como a gente comentou, né, 33,6%, então acho que isso demonstra de fato a qualidade desse pipe que a gente vinha falando ao longo dos últimos trimestres, né, conforme a gente entregasse o pipe lá de 20 e 21 e começasse a entrar esse pipe novo de 23 e 24, de fato as margens subiriam e é o que de fato vem acontecendo. Bom, despesas comerciais a gente vem mantendo, né, num patamar, um indicador estável. Esse trimestre, nominalmente, a gente teve um pouco mais de despesa, a gente teve um lançamento, né, a gente cresceu 35% de lançamento em relação ao primeiro tri do ano passado, então, consequentemente, também teve um pouco mais de despesa comercial, mas mantendo ela num indicador saudável quando a gente considera sobre venda bruta. As despesas gerais administrativas, eu acho que tem aqui um indicador importante, né? No quarto trimestre, a gente já tinha falado que a gente vinha fazendo um esforço, um trabalho interno para uma redução importante na nossa despesa administrativa. Esse trimestre a gente conseguiu já entregar uma redução importante aí de 12,5%, praticamente em relação ao primeiro trimestre. E a tendência nossa, a gente vem trabalhando fortemente para continuar com uma redução em termos percentuais parecidos tri a tri. Então, sim, a gente tem uma expectativa bastante positiva de fechar o ano com uma redução importante de despesas administrativas em relação ao ano de 2024. Bom, outras despesas e resultado financeiro, a gente vem mantendo aí num patamar importante, né? As outras despesas elas se mantiveram em linha aí com o do primeiro tri do ano passado. Resultado financeiro, a gente teve esses 4 milhões de geração de resultado financeiro que tem contribuído também, obviamente, para o lucro. Aqui mais ou menos um mata o outro. Lucro líquido, como o Fabrício comentou, 11 milhões, né? Quando a gente compara em relação ao primeiro tri de 24, um crescimento importante de quase 10 vezes, mas eu acho que mais do que isso é mostrar essa ascendência, então, essa expectativa essa tendência de alta do lucro líquido, eu acho que é isso que é a principal mensagem em relação à última linha do balanço. Consequentemente, o ROI também, a gente tem uma expectativa positiva que ele continue, obviamente, a subir ao longo dos próximos trimestres. Aqui também, né, o resultado líquido ele é fruto basicamente de um aumento da margem bruta e uma redução de G&A, né, que a gente acredita que esses patamares continuarão mais ou menos onde estão. O Rodrigo comentou que a ideia nossa, talvez nem tanto o número desse trimestre, mas sim fechar o ano, né, significativamente abaixo nominalmente do que foi no ano passado. Então, eu acho que essa combinação vai resultar num resultado líquido importante aí no ano. Bom, dividendos, a gente continua com uma política responsável de distribuição de dividendo. A gente também encara aqui o nosso negócio como um gerador de dividendos, conforme os empreendimentos vão sendo entregues, e a gente distribuiu aí mais de 42 milhões em 2025, mais de 240 milhões desde o IPO, e a gente hoje aí está na faixa de uns 15% de dividend yield ao ano, nos níveis atuais das ações, do preço do papel. Então, a gente tem distribuído mensalmente, tá? A gente divulgou, vai distribuir mais 15 milhões nos próximos meses. Então, acho que isso está em linha, né, com o que a gente vem falando para o mercado e a companhia vem cumprindo. E eu acho que os investidores cada vez mais valorizam uma política responsável, porém frequente, de dividendos, dado que a companhia tem um cap entre 1,5 bi a 2 anos de lançamento em São Paulo. Então, ao invés da gente crescer muito a companhia, a gente prefere pagar mais dividendos e ter um resultado recorrente acontecendo. Quer falar, Rodrigo? Pessoal apropriado de 311 milhões, então já a gente vê aí trimestre praticamente crescente, então vem demonstrando já esse pulmão aí, né, contribuindo
para a tendência de alta do lucro líquido para os próximos trimestres. A margem também é de 38,8%, então ela vem numa certa estabilidade, obviamente podendo flutuar tri a tri, conforme os lançamentos vão ocorrendo, o mix de venda também vai ocorrendo, mas mantendo um patamar bom, que vai nos ajudar também a manter essa margem num patamar mais elevado. Recebíveis, a gente tem aí, né, o recebíveis de caixa, acho que obviamente é o principal, 2,1 bilhão, como eu coloquei na parte das entregas, né, a gente tem quase 500 milhões de reais a serem repassados basicamente nos próximos 6 meses, então a gente tem um volume importante de recebimento que vai contribuir para a geração de caixa dentro do ano. Acho que é importante dizer também a saúde da carteira, né? A gente praticamente não tem inadimplência, 0,2%, e também a taxa de sucesso no repasse dos nossos clientes, apesar, né, de um momento mais desfavorável de mercado, a gente tem permanecido com 98% de sucesso no repasse da carteira. Esse número é importante para a gente ter confiança na geração de caixa da companhia nos próximos trimestres. Bom, a parte do endividamento, aqui acho que cabe dizer que a gente, né, sempre disse ao mercado que o patamar de ideal da companhia é entre 35 e 40, a gente acredita. Esse trimestre em particular, o primeiro trimestre de 25, ele teve um aumento. Isso aqui foi basicamente por dois motivos, né? A gente tinha 2 empreendimentos, que é o House Mitre e Jardins, e o Dona Ana, né? Na Vila Mariana. Então, são 2 empreendimentos que têm 120 milhões de repasse. A gente esperava conseguir o habite em janeiro e começar o repasse ainda no primeiro trimestre, trazendo 50 milhões desses 120 ainda no primeiro trimestre. Bom, teve uma postergação desse habite que saiu no mês passado, então esses 2 empreendimentos já estão em repasse. Então, esse número ele deve convergir de volta para o número final do ano passado, tá? Nos próximos trimestres. Então, a gente tem bastante segurança disso, tá? A gente também teve a compra de um terreno aqui num bairro nobre de São Paulo, que a due diligence andou um pouco mais célere do que a gente imaginou. É uma aquisição bastante importante para a companhia. Portanto, né, dado que temos empreendimentos bem vendidos, o repasse atrasou um pouco, é uma coisa de um trimestre só, né, assim, esse aumento, e já vai vir convergindo, e a gente espera terminar o ano aí nos níveis do ano passado, tá? Então, isso aqui é importante, esse compromisso nosso com vocês, acionistas, e de fato a gente tem conforto nesse número por tudo que foi falado. E realmente ele é uma foto do último dia do trimestre, que obviamente não pegou os repasses que a gente imaginou que pegou, mas que já estão entrando hoje no caixa da companhia. Tá? Bom, acho que em linhas gerais era isso, então agora a gente fica aí disponíveis para perguntas que vocês tenham. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Irmanli, do Bradesco BBI. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. 2 perguntas aqui do nosso lado. Primeiro é sobre margem bruta contábil, né? Ela tem evoluído bem ao longo dos trimestres, mas ainda abaixo dos 30%. Queria entender um pouco mais do timing ou expectativa para 25, se o contábil deve alcançar perto deste patamar ou deve permanecer num nível parecido. E a segunda pergunta é sobre terrenos, né? Como vocês estão enxergando o ambiente de compra de terrenos em termos de preço, concorrência? Essa aquisição que vocês fizeram no Tri, se ela foi mais caixa ou permuta, e entender um pouco mais a estratégia da companhia olhando ao longo do ano. Obrigado.
Bom dia, obrigado aí pelas perguntas. Eu vou responder a da margem, depois o Fabrício fala de terrenos. A da margem contábil, ela deve ficar nesses níveis aqui ao longo do ano. A gente tem essa última leva aí, digamos, de entrega agora, esses 6, 7 empreendimentos, que ainda é daquela leva, então ele ainda puxa um pouquinho para baixo, então a margem contábil vai ficar estabilizada e a margem bruta ajustada também estabilizada nesse patamar aí que a gente comentou de 32%, 33%, 34%, tá bom? Em relação, Herman, em relação a terrenos, o que a gente tem visto primeiro que a gente tem sido muito conservador, né? Acho que o cenário não é de fazer grandes apostas, é um cenário de ter bastante cautela e segurança de alocação de capital. Então, a gente vem fazendo aquisições para manter, né, o que a gente lança, porém bastante seletivas, tá? A gente tem assim sido bem rigoroso nas condições de aquisição dos terrenos, né? Então, obviamente, tem muitos terrenos à venda em São Paulo, porém, às vezes em patamar de preço, em condições não favoráveis. Então, dentre as companhias que a gente vê bidando conosco nos nossos terrenos, a gente tem visto a Mitre menos agressiva em muitos casos, tá? Então, acho que a gente deve manter essa cautela, comprar 1,5 bilhão dentro das nossas políticas de responsabilidade é algo que a gente consegue fazer. Então, a gente está num cenário assim, de recomprar o que a gente lança, um mercado relativamente competitivo em São Paulo, mas aqui do nosso lado, como a gente não precisa fazer grandes aquisições de land bank, a gente tem sido bastante seletivo. Perfeito, muito claro. Obrigado e boa sexta. Valeu, Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Juliana Veiga, do Itaú BBA. Pode prosseguir. Senhora Juliana, o seu microfone está aberto. Pode prosseguir com sua pergunta. Mais uma vez, senhora Juliana, pode prosseguir com sua pergunta. Eles me mandaram a pergunta online. A pergunta do Itaú é sobre a carteira do Lancho Velho e como que isso vai refletir nos repasses dos projetos. Oi, Gabi, desculpa, estava no mudo. Desculpa, estava no mudo, pessoal. Então, desculpa, vamos lá, vou repetir. Obrigado pela pergunta, Juliana. Em relação à carteira, eu estava falando que o LTV está na patamar de 38,5% da carteira agregada, então o LTV super saudável. Mesmo o lançamento recente, mesmo nesse cenário, né, de juros altos, com o lançamento recente, o LTV ficou mais próximo de 50%, então a gente vem conseguindo manter o LTV saudável. Como o Fabrício colocou na apresentação, inadimplência praticamente zero, muito baixa, e o sucesso de repasse 98%. Assim. Então, a gente está com uma carteira que está conseguindo aprovar dentro dos bancos, a gente não está tendo dificuldade de aprovação dos nossos clientes. Obviamente, os clientes estão pagando um custo um pouco mais alto, mas dado o LTV e dada a qualidade, eles estão conseguindo aprovação. E aí a gente tem esses 500 milhões para serem repassados ao longo desses próximos 6 meses, basicamente, e é isso que vai contribuir para a geração de caixa. Então, a gente está bastante confortável e confiante nessa geração de caixa dentro agora do ano de 25, por conta dessas entregas que estão todas no prazo correto, o andamento de obra está correto para ser entregue, então a gente não tem nenhum risco, né, de não entregar nenhuma dessas obras dentro do ano. E também o repasse, a gente está com uma carteira super saudável, já fazendo o trabalho de aprovação nos bancos, etc. Então, a gente está bastante confiante com essa geração de caixa aí para 2025. Acho que era isso, né, Thaís? Perfeito.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre para que faça as considerações finais da companhia. Bom, primeiro, muito obrigado a todos que nos ouviram e as perguntas que foram feitas. Eu acho que a companhia, né, vem entregando uma melhora operacional consistente ao longo dos trimestres, né? Acho que o quinto, sexto trimestre que a gente vê realmente mudanças acontecendo, como a gente se comprometeu com o mercado em fazer. Acho que o cenário em geral, aqui em São Paulo, ainda é um cenário bom de venda. A gente tem visto consumidores aí do Brasil inteiro procurando apartamentos em São Paulo, então realmente é impressionante São Paulo se tornando realmente uma grande metrópole, né? Atraindo diferentes bolsos para cá, o que torna o mercado ainda mais resiliente, né? Acho que a gente tem feito empreendimentos não tão óbvios como esse, o House Mitre Brooklyn Station, né, que foi um sucesso. Então, a gente está aqui o tempo inteiro buscando maior eficiência, acho que a gente tem mostrado grande margem, redução de G&A, rentabilidade consistente ao longo dos trimestres, e a gente espera manter essa trajetória de eficiência operacional. A gente nunca aqui está satisfeito. Obviamente, a gente vai continuar lutando no dia a dia para cada vez melhorar mais a nossa performance, mas eu acho que a companhia mostrou uma consistência de entregas compatíveis com o nosso plano de negócio e previsões divididas com o mercado. Então, acho que a gente assume esse compromisso aqui novamente e muito obrigado, e a gente fica aí à disposição também dentro dos canais de relação com investidores para qualquer dúvidas ou esclarecimentos. Muito obrigado. A videoconferência de Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.